Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, no verso 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Na verdade, o espírito mau não vinha da parte do Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Tudo que é bom vem de Deus. E o que nós encontramos nesta declaração é totalmente o oposto, porque não pode existir consenso entre luz e trevas, entre o reino das trevas e o reino da luz. Colossenses capítulo 1, no verso 13, fala que existem dois reinos e nós fomos tirados do reino das trevas, que é o reino de Satanás, onde ele opera e domina sobre a vida de pessoas, e fomos transportados para o outro reino, que é o reino de Jesus, que a Bíblia chama de o reino do Filho do seu amor, o reino da luz, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós lemos essa declaração, ficamos com a impressão de que o espírito mau vinha da parte do Senhor. Mas, na verdade, em nossa Bíblia, ela foi conjugada no modo causativo, dando a entender que de Deus vinha, que Deus enviava. Mas, na verdade, no hebraico original, os verbos foram conjugados mais no modo permissivo do que no modo causativo. Ou seja, em vez de o espírito mau que vinha da parte do Senhor, na verdade Deus permitiu que o espírito mau entrasse, que o espírito mau atormentasse Saul. Após Saul ter pecado, ele perdeu a comunhão com Deus. E quando o Espírito Santo se ausenta, então o espírito das trevas entra. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. É fácil nós entendermos isso se pensarmos que quando um espírito sai, o outro entra. Se de Deus vinha o bem e o mal, por que a necessidade de um sair para o outro entrar? Não haveria necessidade, porque na verdade, se eles cooperam, então não precisava um sair para o outro entrar. Se realmente houvesse consenso entre o reino das trevas e o reino da luz, não haveria necessidade do Espírito de Deus sair para que um outro espírito mau atormentasse Saul. Afinal de contas, é um mesmo reino. Mas como disse Jesus, nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá. O que nós vemos aqui, na verdade, é uma permissividade, e não que Deus estivesse causando, que Deus estivesse enviando diretamente esse espírito para atormentar Saul. Saul desobedeceu e Deus o reprovou, Deus o negou e o espírito se ausentou dele. Então o espírito mau começou a atormentar. Fica fácil nós entendermos isso quando sabemos que Deus é bom e que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. De Deus vêm coisas boas e não coisas ruins. No Antigo Testamento, os homens tinham um entendimento muito limitado de Deus. Daí a declaração de Jó, após ter dado a esposa como louca em suas palavras. Após Jó ter sofrido tudo o que sofreu, após ter recebido a notícia dos desastres em sua família, a perda dos seus bens, a esposa disse: amaldiçoa a Deus e morra. E ele lhe respondeu: como uma mulher louca falas. Recebemos de Deus o bem e não queremos receber o mal? Ou seja, eles tinham esse entendimento de que de Deus vinha o bem e de Deus vinha o mal. Quando um dos servos de Jó chegou até ele para dar notícia de que todos os seus bens, as suas propriedades haviam sido consumidas pelo fogo, ele disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de Deus, ou seja, eles tinham esse entendimento que se algo viesse do céu era atribuído a Deus. Mas quando a Bíblia diz em Tiago 1,17, toda boa dádiva vem do alto, deixa claro para nós que estamos debaixo de uma aliança superior e temos o Espírito Santo em nós para nos revelar o caráter de Deus.
Então sabemos pelas Escrituras e com a ajuda do Espírito Santo que de Deus vêm coisas boas. Em uma certa ocasião, Jesus declarou que o Pai, que é o nosso Deus, Ele dá coisas boas àqueles que lhe o pedirem. Ele dá o Espírito Santo, Ele não dá o mal. Então fique tranquilo que de Deus você não receberá coisas más, você receberá coisas boas, porque Deus é bom em todo o tempo.